Olá, bem-vindos ao quarto episódio da primeira temporada do Estiloso Podcast, a temporada Casa Parque. E você que está nos acompanhando aí, eu quero saber, já ouviu, já conferiu os programas anteriores? Tem muita coisa bacana, muito papo interessante, muita coisa para você aprender, em vídeo e áudio. Pode ir lá, tem que seguir a gente, hein? Bom, eu sou Walter Lourenço, sócio fundador do site Estiloso. E todo programa eu falo isso, eu não me canso de dizer o quanto que eu estou feliz por essa temporada aqui do Casa Parque. É uma felicidade muito, muito grande. O Casa Parque, eu acho que ele é mais que um shopping, né? Ele é um verdadeiro complexo de arquitetura, design, cultura, sempre inovando, trazendo novidades e muita coisa bacana para a gente, né? Para todo mundo que está aqui circulando nesse shopping. Bom, a cada episódio, nossa equipe é recebida em uma loja diferente e tem uma temática pensada para esse momento, o que é muito bacana porque a gente faz esse link todo, né? Esse episódio de hoje tem um oferecimento da Letícia Decorações, essa loja que desde 1995, aliás, 95 oficialmente, porque eu sei que é desde 94 que ela existe, tá? Mas oficialmente 95, ou seja, 29 anos, aí, na verdade 30, né? Então a gente está nesse 29, 30, mas oficialmente 29 anos, 30 anos logo em breve, há um tempão de mercado, né? Traz para o mercado as melhores soluções em cortinas, persianas, toldos, papéis de parede, estofamento, cabeceira, enfim, o enxoval completo. E o mais bacana é que você pode personalizar tudo. Tudo aqui tem a sua cara. Você escolhe de acordo com o seu projeto. Então, nada fica igual. É tudo bem personalizado. Bom, quero agradecer as empresárias Dalva e Carol Trax, mãe e filha, que comandam com maestria essa empresa, que é um sucesso. A loja foi recentemente reformada, depois eu falo que é uma pessoa especial que faz parte dessa reforma com a gente, para receber mais, ter mais opções ainda. Gente, já tem muita coisa, tá? Aliás, você pira aqui. Você vai escolher uma coisa e você fala, gente, eu preciso de um direcionamento. Porque se deixar você sozinho aqui, a gente se perde com tanta possibilidade e tantas particularidades que a gente tem aqui nesse showroom incrível. Bom, e seguindo essa vertente que eu estou falando agora de personalizar, deixar tudo com a nossa cara, a gente chega no nosso tema de hoje, que é um tema que eu tenho muito amor, que eu acho muito bacana, que é a decoração afetiva. A gente tem falado tanto disso ultimamente, né? Que é aquela que é projetada com o objetivo de criar um ambiente acolhedor e personalizado, principalmente com elementos que carregam histórias e lembranças importantes. Tem uma expressão que a gente tem ouvido muito, que faz todo sentido agora, que é a casa com cara de casa. Uma vez eu fui na casa de um arquiteto, muitos anos atrás, e eu cheguei e falei, gente, isso aqui parece uma amostra, porque faltava essa alma, é lindo, tudo perfeito, impecável, mas faltava essa alma, essa casa com cara de casa, sabe, essa alma, sabe? Alguma coisa que reflita a personalidade de quem mora. Você entra e fala, caramba, essa casa parece com essa pessoa. E acho que a decoração afetiva, ela vai para esse caminho. E para falar sobre esse tema tão interessante, eu tenho aqui comigo duas convidadas especiais. Ela que... Opa, me perdi um pouquinho. Achei, porque ela é uma pessoa muito importante, que está há muito tempo no mercado e sabe como ninguém criar ambientes aconchegantes, respeitando o desejo dos clientes e, ao mesmo tempo, imprimindo seu estilo. E comigo, Kelly Carvalho. Uhum. Que Olá, honra, né? tudo bem? E Kelly, eu estou sabendo que você é responsável pelo projeto das lojas da Letícia, né? Sim, essa loja que a gente está aqui, eu estou com a empresa desde há 26 anos, né? Praticamente do início da primeira loja na Asa Norte. Começou todo mundo bem novinho ali naquele momento, ainda É, começando tudo. começamos todos juntos ali. E depois a loja da Asa Sul também fiz o projeto, e essa do Casa Parque também foi projeto meu. E toda hora querem um desafio, né? Querem colocar mais coisa aqui, né? Fala, puxa um pouquinho mais para cá, Eu vamos acho, achar mais um espacinho aqui. eu acho que eu já ando desistindo um pouco, sabe? Porque quando você chega aqui é trilhões de tecido, trilhões de coisas esparramadas. Sabe o que eu acho, Kelly? Que a gente precisa de uma loja maior. Daqui a pouco a gente vai mudar para um espaço maior aqui no Eu shopping, estou hein? achando, porque Dalva, e Caro, como elas estão há muito tempo no mercado, Dalva, por conhecer muito tecido, Uhum. ela não resiste a um bom tecido E quer e, trazer e isso é para os uma boa clientes, né? marca, uma boa qualidade. Então, quando ela viaja atrás de materiais, ela compra todas as bandeiras E vai disponíveis trazendo tudo para e cá. vai Vamos precisar de trazendo. um lugar maior com o seu projeto também, Kelly. Amém. E aqui comigo eu tenho a honra de ter ela, que é design de interiores. Gente, tem uma coisa muito bacana. Ela é analista de informática com MBA. Olha isso daqui. Com MBA em em administração estratégica de sistemas de informação pela FGV. Já quero saber como é que ela me ligou para o design de interiores. A gente fica assim, ué,
Peraí. Ela sempre cria conteúdos digitais incríveis, está sempre explicando muito na sua plataforma, trazendo dicas. Eu acompanho tudo, eu acho muito bacana. Porque ela é muito didática, até porque ela é professora também de design de interiores, Lani Lacorte. Ah, um prazer estar aqui com vocês, com a Kelly, com o Walter, Dalva, nessa loja linda, projetada pela Kelly. E como a gente estava falando, né? A diversidade que a gente tem aqui, o acervo é incrível, né, Walter? E você também é palestrante, também faz mentorias. Sim. Uau! O que aconteceu? Eu fiz uma transição de carreiras. A minha Isso é primeira curioso, né? formação é em análise de sistemas, né? Analista de informática. E por questões pessoais e profissionais, em 2014, eu resolvi dar voz ao meu hobby, que era decoração. Minha mãe é uma mulher super elegante, uma mulher que tem uma casa sempre decorada, e aquilo ficava ali, sabe, aquela luzinha, vai, vai. E aí, numa transição de carreira mesmo, eu falei assim, cara, eu vou começar a investir em design de interiores. Aí eu comecei, fiz um curso. Depois do curso, eu estava 1 ano e meio no mercado, a diretora do curso me chamou para dar aula, e aí comecei a ministrar aula, foram várias turmas, né, e atuando no mercado também, até que veio a pandemia, e na pandemia, o bichinho online, que já estava lá atrás em DNA de tecnologia, falou, por que não o Instagram? E aí comecei a investir no Instagram, nas plataformas digitais, e o retorno realmente foi assim, acima do que eu esperava. Que bacana. Então, Então, a pandemia foi também a fundamental para pandemia, isso. nesse setor, né, no online, a Aham. gente aprendeu home office, né? Quem falava em home office era assim, uma bancadinha para você ver um livro ou para você anotar uma coisa na agenda. Hoje você tem verdadeiros estúdios dentro de casa, né? A gente trabalha firme desculpa, dentro de casa mesmo. Então, assim, foi um processo, foi uma migração, transição de carreiras não é fácil, você recomeçar do zero numa área, né, que era de exatas, e agora eu tenho uma área que é uma exatas e humanas, né? E é um desafio incrível todos os dias. Eu adoro, e a interação com os seguidores, com meus clientes que vêm do Instagram, os clientes presenciais também, é muito bacana. Muito legal. Vocês sabem que, falando do nosso tema, né, há muito tempo atrás, mais ou menos 2018, eu tive a oportunidade de entrevistar a Clarissa Schneider, que é uma grande curadora, Uhum. né, de arquitetura e de arte, Incrível. e ela é incrível, né? E ela me falou uma coisa naquela época, para você ver, que as nossas primeiras referências que a gente tem quando a gente vai morar sozinho pela primeira vez, assim, não, claro, tem casos específicos que a pessoa pode comprar tudo novo e ter uma vida toda nova, mas, no geral, a gente herda muitas coisas. Sim. E ela me pontuou isso, como era bacana a gente começar tendo um móvel que foi enfim, dos nossos pais, ou foi doado para Sim. alguém da família, que já vem com uma história a partir daí. Isso é uma herança, né, que a gente traz, porque eu, como ela também, a minha primeira formação é direito, Olha só, tivemos uma transição e, também e aí de também tivemos carreiras. a Que transição. bacana. E como uma mineira, né, de uma família assim que prezava muito o lar, a família, então meus pais faziam questão da gente sempre ter uma casa bem arrumada, organizada. E eu acho que isso ficou, né, na memória afetiva. E eu sempre gostei de criar, sempre gostava de arrumar a casa. E me formei em direito, Olha, mas nunca deixei esse lado meu, vamos dizer assim, de estar executando. Cheguei em Brasília, comecei, os amigos que me conheciam, eles me chamavam para arrumar as casas, e eu fui fazer, fiz uma transição, acabei fazendo pós em design, luminotécnica, que bacana. e E começou a entrar no realmente mercado e as pessoas entrei gostando. no mercado, mas eu adorei ser convidada por esse tema de hoje, Aham. porque justamente essa memória afetiva que eu tive da minha criação é que eu procuro trazer para os meus projetos. E gosto que o cliente, eu deixo isso bem claro para o cliente. A minha segunda visita é na casa deles, que eu quero Uhum. ver como a casa funciona. Às vezes uma peça chega lá, ah, não, isso daqui a gente pode descartar. Eu falo, nunca. Isso aqui é uma joia. Sabe, então às vezes as pessoas não têm noção da preciosidade que ela tem em casa, às vezes compra uma vitrine e não sabe
que ele está descartando a sua própria história. Tem alma, fica né? aquilo Compra que um tem objeto, isso. não traz a Então, alma. assim, né? memória afetiva é isso. É Uhum. um objeto que você comprou do outro lado do mundo, num momento muito feliz teu. É um pôr do sol que você viu numa praia e aquela foto maravilhosa. Isso são memórias afetivas. Então, como eu tive uma qualidade de vida em família, eu pretendo, sim, executar tudo isso para os meus clientes. E a Casa Mineira é aconchegante, né, Kelly? É uma Sim. casa gostosa A que casa- recebe a sim, gente, né? Exatamente. é. Tem essa Comida particularidade. boa. Comida não- boa. o mineiro nossa. não abre as portas para qualquer um, mas quem ele convida Recebe E é de você tem que comer casa. direito lá, porque se não comer, E se ele não fica chateado, comer, né? fica. Eu faço esse sacrifício quando eu vou na casa de alguma mineira. Tem que fazer o sacrifício de comer aquelas coisas gostosas, né? Não, o pão de Sacrifício. queijo A de gente- entrada não tem como fugir. A né? gente Uma sai delícia. assim, caramba, penso, com a consciência pesada, mas feliz. Feliz porque saiu de lá realizado. E é isso que tem a ver É o com essa prazer, memória, mas né? é isso. Porque como a casa dele, ele cuida tão bem da casa e da família, Uhum. então quem entra, você além da alimentação, você sente um sabor, você vai lembrar daquele café, você vai lembrar do cheiro do pão de queijo. Então são memórias afetivas, que é isso que o mineiro tem muito enraizado. Mas uma coisa que eu acho legal, Aham. Walter, também, né? Falando assim de Brasil. Eu sou piauiense, de Teresina, Olha, e que vim para cá bacana. com 2 anos de idade. Aham. Meu pai é engenheiro civil, né? E foi transferido para Brasília. E eu casei com um gaúcho. E meus filhos são de Uau. Brasília. Então, é ponta a ponta. Então, lá em casa, a gente tem desde o arroz Maria Isabel ao churrasco e Aham. tem a comida misturada aqui de Que é de Brasília, Brasília, né? essa. Aham. Mas o piqui, infelizmente, a gente não conseguiu evoluir. A gente não vai no piqui. É. Mas Eu, eu como acho mineira, também legal. não passei, A não gente, passei. então, já tem uma Ele coisa não em passa comum. no meu Porque eu tempo. Temos sou algo em criticado às vezes, porque o piqui não desce comigo, gente. Mas Nossa, nem o Então, cheiro nem- não dá. não vai. Gente. E o que eu acho legal é isso, né? O nordestino ele recebe muito bem, o gaúcho recebe muito bem, o mineiro, gente, cada estado, né, a sua cultura que vai trazendo essas memórias afetivas, né? Manaus, né? Eu tive cliente agora de Santarém, cliente do Rio de Janeiro. Cada Olha. um tem a sua forma de Aham. receber. Isso é muito legal. Os petiscos locais, né, que traz toda aquela carga cultural, a cozinha de cada um, os Exatamente. artefatos, como a Kelly falou, às vezes você viaja, vai para o Espírito Santo, quem não quer uma panela de barro para fazer Pra uma fazer aquele- feijoada, Aham. né? Quem vai em Ouro Então, Preto e não quer uma panela A de gente tá falando de Ouro pedra. Preto, né? Dos É, bastidores, isso. exatamente. Gente, voltando né? aqui, meu sócio estava ali, Andy Miranda, falando, porque a nossa discussão é essa. Ele ama piqui. Ah, olha E eu não aí. consigo nem com cheiro. Eu falo, não tem a menor condição, Ah, gente. então nós Aí ele tava bem-vindo ali ao brigando. time. Nós- Ainda bem que a gente Bem-vindo aqui ao se time. entendeu, ó. Agora ele tá Sim. minoria aqui, ó. Não, Aqui mas tá minoria. deixa Geralmente eu sou minoria, mas agora ele tá minoria. Olha falando aí. então da comida, eu quando cheguei a Brasília, no Triângulo Mineiro, a gente tem uma comida mais leve, ela é um pouco mais sofisticada. Então eu não conhecia nem pequi e nem coentro. Olha! A primeira pequi vez tá que eu tudo bem, comi né? coentro, comi. Adivinha onde fui parar? No Ah, hospital. Coentro? Porque não estava acostumada a comer aquilo. E aí deu uma certa alergia. Olha. Então, assim, eu fui tudo conhecer isso em Brasília. Em Brasília, que Pra não fazia vocês parte. verem, Triângulo Mineiro tão próximo e eu não conhecia. E não conhecia. E essa cultura gastronômica, né? Tem tudo a ver com o que a gente está falando, das memórias afetivas, do design afetivo, a gente trazer essa emoção, o bolo que a avó fazia lá em Minas, o bolo que a avó fazia lá no sul, né? Aquele café colonial, o jeito de colocar a mesa, o jeito de receber. Isso é tão legal, gente, né? E aí, quando você usa uma peça que vem dessa época, Nossa. remete a toda essa memória que você teve. Então, Com ela vem certeza. carregada desse simbolismo na De sua vida. emoção também, As né? pessoas Porque até lembra confundem um pouco de você ter um objeto que você foi ali no antiquário e comprou por ser uma peça de época, Uhum. alguma coisa. Mas isso não é uma memória afetiva. Tem essa distinção, né? Ah, olha, legal. Na decoração. Porque uma coisa é você ir no antiquário e comprar uma peça retrô para que ela link com aquela peça da sua memória afetiva. Sim. Então tem uma grande diferença. Na memória afetiva é um adorno, é uma peça, é até um azulejo que você traz de outra cidade, que você aguarda e fala, não, isso aqui eu quero ter na minha cozinha um dia, Aham. isso aqui eu quero ter na minha churrasqueira. Isso é, sim, uma memória afetiva, mas
o retrô em si, ele não é. Ele é um complemento da memória afetiva. Olha, que Então, a bacana. memória afetiva é aquilo que você adquiriu no momento que você bateu o olho, que você estava bem, que você estava Tem uma assim, história, né, feliz. Kelly? Tem uma Isso. história, De não é uma uma compra viagem, isolada. olhou e falou assim: nossa, lembrei da casa da minha avó nessa Uhum. peça, e adquire. Ou aquelas herdadas por família. Uhum. Isso sim são as São as memórias peças. afetivas. Sabe o que eu acho curioso? Até cores. As cores também que tem a ver, né? Eu Sim. tava Por isso que eu te pesquisando disse isso. no pôr do sol, né? Você lembra de estar naquele pôr do sol, então aquele te marcou. Aí você fala, eu quero realmente a minha casa que eu lembre daquele lugar. Isso Olha, é uma grande memória afetiva. afetiva. Às vezes você fala, eu quero fazer um espaço gourmet Aham. porque eu quero cozinhar, eu quero que o cheiro fique na casa. Eu quero Entendi. fazer aquela comidinha que era da minha época de infância, eu quero que meus filhos conheçam, eu quero que meus filhos lembrem de mim com a mesma memória que eu tenho da minha família. Isso é muito bacana, né? Então, a memória afetiva, ela vai desde uma matéria, mas vai até a alimentação, a cores, até o abstrato, né? Que são os perfumes, os cheiros. As As sensações, sensações, que a gente né? fala muito, né? Tanto do Isso. design afetivo quanto do design sensorial. Sim. O afetivo ele está muito ligado a essas emoções, né? Essa Isso. história que você traz. E o sensorial é aquela coisa do tocar, né? Você precisa sentir o tecido que é 100% algodão. Você precisa sentir, por exemplo, quando você coloca o pé num porcelanato que imita madeira, ele é frio. Quando Uhum. você coloca o pé num taco de madeira, ele não tem aquela Não tem. temperatura do Aí porcelanato, ele é você mais te quente. remete Aí à época aquilo- do piso de madeira. Exatamente. Então, eu acho que você resgatar esses materiais naturais e você aplicar nos projetos, nas consultorias, né? E o cliente ter a sensação de que realmente a madeira é a madeira, né? Uhum. Aquele tecido é 100% aquilo, algodão, né? ele não é um tecido misto. Isso é muito importante para o bem-estar Sabe do que cliente. eu acho bacana, e também que é uma coisa legal da gente lembrar? Antes, essas peças eram cacarecos que a gente tinha de viagem, que a gente trouxe de recordação, que era uma coisa meio que deixada para lá, quinquilharia. Né? Agora elas viraram uma peça principal, elas podem virar uma peça Sim, principal ali com na certeza. decoração. Com certeza. Porque ela E tem conta um essa história, tem um destaque Isso. nisso. Eu tenho uma cliente que trouxe uma bandeja pequenininha de Paris. Gente, a coisa mais linda. E ela falou assim, eu queria que ela tivesse um destaque, eu não quero utilizar Olha. como bandeja, eu queria utilizar como um destaque na estante. A gente colocou como se fosse um prato com suporte e ela está em pezinho ali. Então, é o que a gente está falando, né? Você perceber o que o cliente precisa Uhum. para resgatar aquelas memórias. E é engraçado também, Kelly, pelo seguinte, às vezes você vai fazer uma casa do zero, um casal, acabou Uhum. de se casar. E às vezes eles não têm alguma coisa para receber, aquela coisa do tudo novo, né? Uhum. Quero tudo novo. Então, é engraçado que mesmo assim a gente percebe um fio da meada, porque ele pensa assim, na minha mãe era assim, na minha avó era assado. E Sempre tem busca as alguma falas, coisa Sempre que tem, tem as traga essa Por falas. mais referência. que eles Aham. falem Que assim, eu quero marcam. começar do zero, quero tudo novo, né? Eu vou comprar tudo agora. Existe o fio da meada. Então, essa memória afetiva, ela não está desconectada da gente. Você vai puxando o fiozinho da meada ali e ela Que você vai aparece. aparecendo, E né? falando do sensorial, Aham. o fato do sensorial se aproxima muito da Letícia Decor. Porque se vocês analisarem a vitrine, vocês veem um material que vocês não veem em outra loja do gênero. Tá? Então, elas sempre procuram prezar pelo isso. Aquele pingente que tinha na cortina na casa da sua avó, aquela barra de cortina que tem um bordado, que tem um delineado, que tem um costurado diferente. Esse é um diferencial que eu consigo encontrar na Letícia Decor para meus clientes. Tem uns Se tecidos que você- parecem, já tem memória nele, né? Você Isso, olha, conta uma história justamente. para Você você, olha para né? aquelas cúpulas Aham. ali, você fala, aquilo ali foi de uma época, Aham. aquilo ali existiu na casa de alguém. Você olha as texturas dos tecidos e você vê que neles todos, eles prezam muito isso. Eles prezam todos os clientes, né? Desde o mais moderno até aqueles que já carregam a bagagem. Sabe o que eu tenho visto? Que esse é um desejo atual. Eu lembro que há muito pouco tempo atrás, antes da pandemia, o design escandinavo estava em alta. Aquela coisa muito, muito clara, muito clean, né? Que tinha alguns pontos mais fortes, mesmo as cores fortes não eram tão fortes quanto a gente usa nessa decoração afetiva, por exemplo. Uhum. Mas era tudo muito mais frio.
E era tudo muito prático. As coisas eram bem para função, quase ali na Bauhaus, eu tô falando aqui, né? As coisas iam ali para sua função mesmo. E após a pandemia, que as pessoas estiveram em casa, tiveram necessidade do aconchego, eu vi que isso deu uma mudada na A chave, gente né? precisou Mudou a de chave ali. plantas, a gente precisou desse resgate da Precisou natureza. se reinventar, né? Para sentir Exatamente. Uma das realmente o coisas. existir. Que aí você começa a perceber o valor dessas Isso. coisas, pequenas coisas. Isso. Gente, né? como a gente estava falando nisso, né? Home office era uma coisa assim que não se falava tanto. Hoje as pessoas falam assim, Lânia, eu quero uma planta de verdade para o meu home office. Eu passo o dia aqui, eu preciso olhar para um verde, de repente a pessoa está num local que não tem janela. Então você pode utilizar, por exemplo, de estratégias biofílicas, né? Do design biofílico, que é você trazer elementos da natureza. Então, um quadro que remete ao pôr do sol, que remete a uma vegetação, que remete como se fosse uma janela para um local que não tem janela. Verdade. Então, Uhum. existem várias técnicas e estratégias, né, Kelly, que a gente pode utilizar para harmonizar e deixar aquele ambiente mais aconchegante. Então, você tem a biofilia, você tem o design afetivo, o design sensorial e, principalmente, ouvir o cliente. Isso daí é fundamental, porque tem gente que vai adorar o amarelo, tem gente que vai odiar o amarelo. Então, como é que você vai propor uma decoração? Você tem que ouvir Né? e ainda cutucar, Olha, né? O exatamente. cliente. E tem gente que não Cutucar. sabe se posicionar. Né? Isso. Qual é a cor que você prefere? Tem pessoas que têm dificuldade de dizer, eu gosto Sim. de tudo ou eu não gosto de nada. É o que eu estava falando no começo, quando a gente chega num espaço como aqui na Letícia, você tem várias opções. Se você não for direcionado para o que tem a ver com Sim. você, porque você vai conversando antes, falando do seu desejo, o que você quer, como é que você quer se encaixar, o que você quer Que trazer é para sua O casa, trabalho do você se perde profissional, ali, né? né? Por isso é Isso. importante o trabalho de vocês. Exatamente. A gente consegue diminuir o leque de opções, né? pro Eu cliente. brinco com o cliente, olha, mas eu vou lá na sua casa para abrir seus armários. Ele acha que eu vou querer ver se ele é baguncento. Mal com ele medo. sabe que é a tática que eu uso para entrar na intimidade deles, entendeu? Uhum. Você abrindo o armário de uma pessoa, ela te dando a liberdade de abrir o armário, ela se abre para você. É verdade. É verdade. E me fala como é que é o desafio de fazer o que estão falando agora. Você tem tem o estilo de vocês, claro. A pessoa, obviamente, quando ela procura, ela sabe mais ou menos o estilo de vocês, mas como é que a gente faz isso? Você cria um projeto adaptado para um cliente, mas que também tem a cara de vocês, porque Claro. ele também tem a personalidade de vocês, porque a pessoa te procura também querendo isso, né? Como que a gente consegue resolver essa equação? Eu vejo assim de uma forma que o cliente, quando vê algum trabalho teu, ele se identifica. Tem gente que se identifica pelo estilo, mas tem gente que se identifica pelos detalhes, porque ele consegue sentir aquele projeto. Mesmo que o projeto não seja o perfil dele, Uhum. mas ele consegue sentir a unidade daquele projeto. Eu procuro muito, assim, não sei você, mas eu procuro harmonizar as casas. Eu não gosto, igual você disse no início, de entrar numa casa e me sentir numa casa cor. Cada quarto de uma cor, cada quarto com uma textura, cada ambiente de uma forma, não. Então, assim, eu sempre procuro pontuar os elementos da arquitetura para ficar como um pano de fundo, e você vai na decoração pontuar o que diz a personalidade de cada pessoa. É lógico que na área social você procurar um aconchego para a família, para receber os amigos, mas dentro dos quartos, né, das unidades de cada um, você tem a memória afetiva como um apoio ali para que você, né, pontue a essência daquela pessoa que habita naquele Aham. quadrado, Que a pessoa vai naquele... entrar e falar, nossa, é que eu falei, isso aqui Isso. parece essa pessoa, E né? a, Isso e é a a cara da pessoa. base, a base arquitetônica única, Isso. vamos dizer assim, que é a minha linha também de raciocínio, ela economiza, ela é mais rápida, porque, por exemplo, outro dia eu estava num apartamento onde você tinha 4 suítes, cada banheiro tinha revestimentos completamente diferentes um do outro. Aí eu brinquei até com o cliente, falei assim, vem cá, você deve ter um home center de depósito, porque a gente precisa guardar a sobra de material. Então você Aham. vai guardar quantas Não, sobras se de for casa, é materiais ótimo, já diferentes. constrói o Já sótão constrói ali, né? pensando Pois é, mas era um Aham. apartamento. E uma coisa bacana também da gente investir nos objetos, nos quadros, são coisas móveis. Então, se a pessoa precisar se mudar, ela leva. O porcelanato do chão, ela não leva. Uhum. A parede que ela investiu, de repente, de pedra, ela não E leva. se ela passar Mas de os fase na quadros- vida também, ela troca. Ela troca, exatamente. Porque tem isso Mas também, assim, né? os objetos, de repente, aquele que ele fez da viagem, o quadro que ela trouxe, o espelho com uma moldura diferente da Índia e tudo,
ela leva com ela. Isso é Sim. muito legal, que é um Isso é objeto bacana. que acompanha a história dela. Mas É. o fato, assim, eu vejo muito, assim, a pessoa, ai, não é muito meu estilo que o cliente está querendo. Eu já penso de uma forma que, se o cliente te procurou, foi por alguma coisa que ele viu Sim. em você, Que atrai. ou ele sentiu segurança em você, Sim. ou ele sentiu no seu projeto, ele percebeu a essência de projeto. Uhum. Então, mas se ele chegar para mim, eu tô com uma cliente que ela falou assim: olha, Kelly, eu quero tudo novo, quero tudo bem clean, não quero poucas coisas, mas eu quero um toque oriental. Ah. Você consegue? E por que não? Tenho sempre tempo de reaprender. Eu vou Uhum. estudar para atendê-la. São os desafios da Exatamente. profissão, né? Sim, porque se você não tiver esses desafios, você acaba que padece no seu próprio estilo. Fica no piloto automático Sim, e modo não, automático. Todo mundo tem que não se evolui. reinventar Quando um eu ver, pouco quando nisso, você. né? Sim. Então, O frio eu na não barriga vejo é muito essa excelente. Eu procuro não rotular o meu trabalho. Eu Ótimo. tenho o meu estilo próprio, eu tenho uma identidade, eu gosto muito do atemporal e da pegada, assim, muito assim, de poucas coisas e com qualidade, mas eu aceito qualquer projeto, qualquer desafio, porque eu acho que isso também faz o meu crescimento. Pronta, né? Que seu nome é pronta. Deu o desafio, Pronta. você já Não, pega. é um crescimento, você se Verdade. renova, sabe? Isso é cultura, Verdade, verdade mesmo. tá? Vocês sabem que uma dessas, do que eu vou falar para vocês agora, que é uma coisa que eu tinha muita resistência há um tempo atrás. E hoje me agrada muito, claro, acho que tem a ver com o momento que a gente passou e tudo, que é o artesanato. Eu acho que o trabalho força do manual, a força do artesanato. artesanato, as peças de artesanato brasileiro me encantam muito. Já a última peça que eu adquiri foi uma escultura, né, que é toda feita talhada na madeira de um desses artesãos brasileiros e tal. Mas como isso tem me chamado a atenção, eu tenho gostado muito, tenho buscado peças que tem barro, peças que tem madeira. Você consegue sentir o Brasil. Exatamente. Eu acho que a gente mudou. Claro, Isso. tem uma evolução que a gente vai tendo com a vida, né? Mas eu sinto que essas peças trazem quase uma segurança, eu não sei dizer que Tem força uma é essa. palavrinha que a gente usa no design biofílico que chama senso de pertencimento. Isso é Quando maravilhoso. você olha uma peça e você fala, gente, Justamente. isso é a minha cara. Ou, por exemplo, a Kelly tá vendo, tá numa loja, fala, isso é a cara da cliente X. Aham. Não tem? A gente, às vezes, mesmo que tenha acabado o projeto, às vezes você tá passeando numa loja, passeando não, trabalhando, né? E aí você olha, cara, aquele sofá é a cara do fulano. Então, Uhum. esse senso de pertencimento no ambiente. Na hora que você entra lá e você fala, gente, isso aqui ficou a cara, né? Quando chega um parente. Não, eu vivo que vê o passando projeto, vergonha com nossa, isso. isso Eu é- chego numa loja com um cliente, aí eu Você lembra vejo do aquele outro. material pro outro, aí eu Aí já você fala. pergunto quanto é, tal, tal. Aí Eu ela, já tiro Kelly, a foto mas e já mando isso aí, lá. mas isso aí não cabe lá em casa. Não, não é para outra pessoa. Quando eu vejo, eu já estou tratando Imagina, de Kelly, outro mas não é A gente trabalha o oriental, tempo Kelly, todo, esse né? aqui não é oriental, não tem isso. problema, já estou Não tem fazendo problema. o repertório Sim, para não, outro eu cliente. vivo. Não, você morre de rir quando a pessoa, coitada, ela Isso fica assim. acontece. Mas isso não dá. Tipo assim, ela fica Eu falo, assim. mas E mal ela sabe que eu já estou em outra, Pensando no entendeu? outro Eu ali. já estou Entendi. agregando para outra pessoa. Mas isso é muito bacana também, Não, que a gente tá trabalhando o tempo todo, né? mas é isso. Isso é muito E é um interessante. olhar treinado, né? As Kelly? pessoas Faz falam assim, toda a vai você treinando, vai tem mesmo. olho bom. Toda a diferença. Não é que seja o olho bom. Talvez seja um olho cultural, é um olho mais atento, É de é um olho de experiência. De vislumbrar o que o cliente precisa, encaixar no Mas projeto assim, eu acho que dele. Isso é no muito geral é legal. uma valoração que a gente na profissão adquire, que é a valoração. Você bate o olho e você sabe a que época se remete, você Uhum. sabe o material, você sabe dizer se aquilo é uma coisa de valor, se foi O uma coisa que marcou uma acabamento época. também, né? Sim. Então é a valoração. Sim. E esse olho clínico aí da gente é um treinamento. Que faz uma diferença, né? Isso, que faz muita diferença nos projetos. Outro elemento que eu acho bem bacana que a gente também tem aqui na Letícia é papel de parede. Uhum. E ele voltou com tudo de um tempo para cá. Ele teve essa oscilação, ele foi muito usado por um período, depois ele saiu um pouquinho e agora ele tem voltado até para trazer Ele esse saiu bem aconchego, né? naquela época que ficou um pouco massificado os adamascados. Sim. Quando deixou de ser aquele estilo clássico, foi perdendo lugar no Brasil para o contemporâneo, para o moderno, para o escandinavo. Então ele ficou ali geométricos. ele ficou muito sem um nicho ali naquele momento. Mas também com
o fato dele perder um pouco esse nicho, eles também se reinventaram. Então, hoje o Sim. papel, ele descarta a tinta, você Uma passa, você tem a aplicação mais textura. rápida. Você hoje pode ter o papel que você lembra daquele hotel que você ficou. Também, aí já traz essa E memória hoje ali, é né? isso, então hoje, assim, o papel com fibra de vidro, enjoou da cor, passa outra cor. Pronto, resolveu. Entendeu? Mas você sempre vai ter aquela sensação de hotel, de acolhimento, de estar sendo bem recebido dentro da sua própria É casa. muito E uma curioso coisa isso, né? bacana também que eu acho interessante sobre o papel de parede é o conforto térmico e acústico que ele traz também. Muito. Tem, por exemplo, clientes que não querem tapete de jeito nenhum, mesmo um tapete Olha. PVC, etc., porque, não, o cachorrinho está ali, a gente não quer ficar lavando mesmo assim, então vamos revestir as paredes, ou melhor, vamos vestir as Uhum. paredes, né? E hoje a gente tem cada opção, né? Essa reinvenção da indústria do papel de parede, gente, a quantidade de opções que você tem hoje imita um linho, né? Você tem os geométricos, você tem ainda os listrados que nunca saíram de moda, né? Se é que existe essa palavra moda, Aham. né? É, Então, assim, são várias opções que a gente tem com vários tipos de, vou chamar assim, de gramatura, para você também controlar esse conforto acústico, né, do ambiente. na verdade, as pessoas não têm noção que o tecido, que o papel trabalha dentro da acústica nas cidades verticais hoje em dia, né? Sim. Mas porque o urbano te remete a barulho, te remete. Então, elas não, elas acham que isso é uma decoração, que é um enfeite. E não é só isso. É funcional, né? funcional. É É funcional. funcional. É como a Aham. cortina, a persiana, Isso. na Eu decoração. sempre. A almofada no sofá, ela tem o seu valor, Sim. não só para você encostar, mas ela também é um material que vai ajudar a não deixar reverberar aquele som. Olha né? que bacana. Sabe que eu não Tudo tinha pensado isso. sobre isso da É, almofada? o Que bacana, isso tapete, a é muito legal. cortina, o papel. Então, tudo isso, por exemplo, o tipo de tecido, se você mora numa região urbana com barulhos sonoros Uhum. intensos, você nunca deve usar muito o couro, que ele verbera um pouco. O tecido de algodão, ele vai Sim. te absorver. Então, assim, o tapete mais felpudo vai te absorver. Então, assim, eu sempre meço nos clientes sonoros, né, o Olha, oxímetro, para saber quanto que vai ser o o ruído ali, que calor, o legal, isso é ruído, a importante. luminosidade, eu sempre meço. Isso é muito bom. E queria falar de uma coisa que eu acho interessante também Só sobre aí você consegue provar para o cliente a necessidade. quando você coloca na prova, né? É matemática. É uma tática. Você transforma o É. desejo em matemática. Porque Isso, você né? mostra na real o que é aquilo ali, é. qual que é a função daquilo ali. Isso é bacana. Eu estava falando que a gente falou no programa passado sobre sustentabilidade. E quando você fala desse móvel que dura mais, que ele tem uma sobrevida, que você não troca, que você leva para sua vida, também é sustentável, né? Então o design afetivo ele também é sustentável. Você não troca tudo, você traz umas coisas, você agrega, você pode refazer, você pode remodelar, repintar, trocar Reciclar, restaurar, né? Na reciclar, verdade, ele enfim, tudo. recicla. Mas você dá Você mais, pode mais vida, reciclar né? Eu acho que isso isso. é uma coisa também Um sustentável. puxador, Walter, que você muda de uma cômoda, você muda a cara da cômoda. Verdade. Então, de repente, você tem um puxador de ferro e aí ela é escura, você pinta ela com uma cor neutra e coloca um puxador de porcelana. Uhum. Gente, é outro Verdade. móvel. A né? própria cômoda. Às vezes, se ela está num material, eu já descobri assim peças valiosíssimas, porque a pessoa mandou pintar de umas cores muito fortes, que lógico fica cansativo. Aham. E eu sou aquela mineira assim que fuça tudo, né? Quando você vê que a gaveta ali é maciça, que os encaixes ainda são de madeira, eu falo, aqui nós temos uma joia. Então, vamos retirar essa pintura, vamos Vale a pena lixar e investir, né? voltar ao natural, Isso. ao que ela era, porque é uma madeira de lei. É verdade. E sabe que tem um lance engraçado agora, talvez seja polêmico, mas é curioso também quando a gente fala sobre isso, porque a gente tem a coisa dos peças de antiquário também, mas a gente começou a ter agora as peças com cara de memória afetiva. Elas já vêm com um desgaste, porque tem uma história também. Tem gente que não tem uma memória, por exemplo, para contar, não tem um móvel antigo, sabe, de repente mudou de cidade, a família ficou em outra cidade. Está começando do Tá zero. começando do zero, mas ela quer uma peça que conte uma história, que tenha essa aura, assim, né, dessa decoração afetiva. Então, aí o mercado começou a perceber isso e começou a criar peças que tenham já
os Essa- desgastes. A esse desgaste. vitrola também, gente. É. Olha a quantidade de gente que quer ter uma vitrola, o disco. Uhum. Né? É isso. Não é aquela coisa do. A gente tem aqui, todo mundo, vários aplicativos de música no nosso celular, no toque da mão. Nós temos empresas excelentes com automação, né? Casas inteiras. A pessoa quer ter uma vitrola, ela quer ter o Sim, disco quer de ter o vinil vinil pra tocando. Né? É aquele som com aquele que remete chiadinho. aquele É, tempo, Para né? você Exatamente. ver assim, o que, que é o valor, né? Eu já descartei essas coisas de CD, DVD, de disco de vinil, Aham. já descartei tudo. Mas eu descarto assim, primeiro eu pergunto às pessoas próximas que Aham. gostam, Se quer, quem alguém quer, quer, né? né? Aham. E esses dias uma sobrinha minha, ai tia, eu fiz o projeto do apartamento dela em São Paulo. Aí lá eu quero tanto colocar uma vitrola, não Olha, quero tirar aquela que tem na casa da minha mãe, mas eu quero ter para mim, por causa que eu quero os discos de vinil, eu até dei disco de vinil para ela. Então você vê a diferença de idade dela comigo, mas por quê? Ela quer lembrar que os pais Daquele- ouviam no ouviram. disco de vinil, Uhum. entendeu? inclusive tem disco de vinil virando suplá, né? O pessoal Olha. colocando mesa posta, uma mesa mais descontraída e tal, E põe mas o. colocando, As festas né? dos anos 80, né? Geralmente as decorações são todas baseadas no disco de Isso é muito vinil, Isso é legal, legal. né? CD, Você, a DVD. sustentabilidade, É. reaproveitando esses Isso. materiais e assim por diante. E né? aí, lembrando você dessa história que eu tava falando pra vocês, dessas peças com cara desgastado, você vê as coisas estonadas, o tecido com cara de Sim. Você estonado, olha que os lona, tecidos desgastado. lavados, né? Que a E tem gente tem essa tem. As pegada de capas memória sofá e lona, afetiva. Isso. né, Kelly, também. E tem alguma peça dessas que tenham essa memória que vocês não gostam? Porque eu vou contar pra vocês uma que eu tenho. Por isso que eu vim perguntando pra vocês primeiro. Uma peça que a Dessas, gente dessas não- que imitam, tentam trazer a memória afetiva, mas que na verdade elas imitam o falso antigo, sabe? O falso velho, sabe? Eu vou contar pra vocês Não, porque é a dá um minha. exemplo aí, vai. Vamos Gente, ver. tem uma coisa que eu não consigo digerir direito, Eu tô que é falando. tipo uma caixa-livro. Sabe que parece um livro, mas é uma Eu caixa? sei. Eu tenho um pouquinho de dificuldade. É. Eu E gosto tenho visto demais de muito! livro. Eu gosto de gosto livro, eu da gosto de um caixa livro. ou do livro. Exatamente. Eu tenho amo livro livro demais. físico. E eu gosto da caixa. Livro no celular pra mim não dá, gente. Eu tenho que ter o livro na mão ali. Eu tenho Tem que ter o livro. Eu gosto de caixas, muitas caixas, e gosto de livro. Mas Aquela junção aquilo não deu que imita certo. um livro, É. aquilo me incomoda um Eu pouco. falo na assim, que decoração. para aprender, você tem que manusear. Tem. É. Mas a pessoa. Você tem que escrever, você tem que rabiscar. Tudo que eu vou Você fazer. tem que interagir. É, com se eu vou aquilo fazer um ali. negócio, aí a pessoa fala, eu falo. Não, Aham. eu quero escrito. Uhum. Não precisa. Não, então mas eu vou escrever aqui na sua frente que nós Pra estamos você ver. conversando. É para sentir o valor, valor daquela daquilo. conversa, É, entendeu? interessante. É. Mas é isso, é o valor da Não, escrita. sabe o que eu penso? A pessoa vai na sua casa, aí você tem aquela mesa de centro linda, com vários livros ali. Aí a pessoa vai abrir o livro porque ela achou a capa interessante e dá de cara com uma caixa. E o pior é a caixa tá com um cacarequinho dentro. É, Escondeu o Essa parafusinho é que a pior caiu, parte. a Essa é a pior moedinha, parte. o Sempre restinho tá. não sei do quê. Ainda quando tá guardando os controles remotos, Tudo tudo bem, bem. né? Melhor que eles não estejam Não, mas aí esparramados. pode ser Mas uma bota uma caixa. caixa. Mas Pode Bota ser uma aí uma caixa. colocar aquilo que Exatamente. quebrou lá Não, dentro, os não, pelo amor caquinhos, de um Deus. papelzinho rasgado, Não, aí não, realmente não dá. ele vira Vamos elevar Tá o vendo nível, eu contando né? a história? uma caixa de lixo E mesmo. sabe uma coisa que eu comecei a perceber? Que as pessoas começaram a buscar os sebos. Querem fazer uma decoração e Sim. buscam sebos para ter aquele livro com aquela cara Mas descassadinha mesmo também. assim, o que é legal? É você ir atrás do livro que tem a ver com você. Sim. Poxa, eu sou fascinada Não por é carro. pelo Vai fato lá, que pega a isso coleção de tá livros em de carro. alta, não é por Aham. isso. Sim. Tá? Então, assim, Mas você, você tem tem que que ter. buscar o que você Tem que ter a sua tem essência ali. exatamente. Imagina, Livro você se vai dar você- um livro de moda para uma pessoa que não se interessa por moda. É Não tem igual sentido, o né? projeto, não tem É, sentido gente. você comprar uma vitrine, sendo que ela não habita dentro de você. Isso. Outro dia eu assisto muito esses programas de decoração, enfim, que contam, mostra a casa das pessoas, e você vê quando a casa foi feita por um profissional que não levou em consideração só a pessoa, sabe? É um showroom. E aí você, de repente, você falou, de repente vê um livro de moda que não tem nada a ver com aquela pessoa, aí tá a pessoa falando, não, porque eu gosto de moda. Todo mundo, Não. de algum momento, gosta daquilo, mas Aham. você vê que aquilo não tem a ver com a vivência da pessoa, Não, com o dia a esses dias dia. uma falou assim né? pra mim: Nossa, eu vi a casa de uma cantora, né? Eu vi a casa de da fulana. E, nossa, coitada brega. Não, nossa, eu quero muito, queria ter a oportunidade de cuidar dessas pessoas e tudo. Eu falei, deixa eu te falar.
Não me incomove nem um pouquinho de a casa dela não estar do meu gosto. Aham. Simplesmente que eu acho que cada um tem o que merece, porque a internet está aí para todo mundo. A hora que você clica o nome de um profissional, já sai os trabalhos dele. Sim, Então você sabe quem você está contratando, exatamente. Sabe o que vai Exatamente. ser. não é? É. Então você já sabe qual vai ser o resultado. Você comprou porque quis. Sabe uma coisa, voltando ao assunto do objeto antigo, assim, que eu acho que tem tudo a ver, e ele recebeu, assim, um toque que ficou legal? Os jogos. Os jogos de madeira, dominó, xadrez, para você decorar a mesa de centro, sei lá, até um home office também. Mas é tão legal quando você tem jogos na mesa de centro, as pessoas chegam, até esquecem um pouco o celular, porque as pessoas querem interagir. Aquele resta um, né? É ótimo. Isso é muito legal. E eu estou vendo assim que as lojas, as fábricas estão investindo nisso, cada vez mais lindos. Jogos de dados. Gente, eu acho que é um objeto, melhor assim, vamos dizer assim, um instrumento, um elemento decorativo que veio para ficar. E ele é muito legal porque você acaba reunindo as pessoas em volta dele. Então, ele não é só decorativo, ele diverte também e ele é bonito. E Se você e quiser meio botar que- na estante, você coloca, né? Se você botar na mesa, fica ótimo E também. se meio que você obriga a pessoa a interagir, né? Porque a gente tá Sim. tão viciado no celular que a gente nem percebe o quanto quer, né? Ele faz parte da gente já, né? E a gente tem que ter esse momento gostoso, descontraído, até para Sim. criar essas memórias daquele momento que a gente Exatamente. está Sim. vivendo. A gente está tão preocupado no que vem depois, né? Que a gente Não, esquece de vive o viver agora, aquele viva momento agora. agora. Mas Isso é é legal. engraçado que, assim, todas as peças, né? Eu não posso falar muito, tá, gente? Senão, assim, eu vou contar todos os detalhes da minha casa. É, esses dias mesmo eu falei assim, eu vou esquentar aquela sopa naquela panelinha de ferro, que era da minha avó, que está Olha. comigo. Então, assim, olha para você ver, sei, eu podia estar num momento de carência, mas para mim aquele momento foi importante, de Dessa fazer lembrou, aquela trouxe sopa aquela memória. lembrança, na né? panela Que que foi legal. da minha É. avó. Aham. E, por coincidência, eu tive na casa dos clientes esses tempos, né? Aí eu olhei numa varanda enorme, assim, não tinha móvel, não tinha nada. Chamaram para fazer o projeto do apartamento todo. Aí tinha um bando de coisa assim junto, eu falei, gente, é aquela baguncinha ali. Aí assim, esse aí é da fulana. É os brinquedos dela da infância, a mãe dizendo que eu quero doar, quero jogar fora, ela não quer deixar. Falei, vamos com calma. Porque olha para mim, eu tenho minha boneca dorminhoca, eu tenho a minha primeira cadeirinha em casa. Achei que era só eu. né? Eu tenho as os minhas brinquedos melhores de porcelana bonecas, também. né? Eu tenho uma cadeira da minha primeira papinha. Então, assim, na minha mesa eu tenho a caixa, que foi minha primeira caixa de madeira, de macheterie, que o meu pai trouxe de São Paulo, para os meus primeiros lápis de cor, porque eu amava desenhar desde criança. Uau. Então, assim, eu falei, não, vamos sentar com ela, vamos selecionar e Isso. vamos colocar isso no dia a dia dela, no quarto dela, de uma forma para ela não quer perder o elo de criança, ela não quer isso é perder o muito elo da importante. família dela. Foi vocês que deram. Isso é vocês desses brinquedos Oh. dela. Então, Preservar foi isso, né, isso, Kelly? Isso é preservar muito legal. isso, Kelly, você é sabe? Vou dar um canceriana ou exemplo não? comigo que Hã? eu Você é lembrei aqui. Sou canceriana? leonina. Leonina, olha, me deu um câncer aí. Essa coisa desse apego todo, essas coisas antigas. Mas eu acho Olha, que isso é um pouco a criação É mesmo. também, né? Para você ver, nós somos em 11 irmãos, 11 Uau! filhos, e meus pais tiveram cuidado de guardar tudo de De todos todos. os filhos e entregar para a gente Que depois. bacana. olha só que legal. Então, A Kelly Legal. falou nisso daí e eu lembrei o seguinte: quando eu tinha 6 anos, eu pintei um quadro, aquarela, que é uma montanha, bem aquela coisa básica, a casinha e a árvore com o sol no céu azul. E esse quadro, gente, ficou rolando, já foi de mudança, já foi para lá, já quase ficou no depósito, já quase ficou largado, nananã, e veio parar de novo nas minhas mãos, né? Minha mãe falou, agora peguem suas coisas, né, que já estão aqui há muito tempo. Aí eu troquei a moldura e hoje ele é um dos itens decorativos do meu home office. Eu olho para olha aquele que legal. quadro. Gente, eu fiz aos 6 anos de idade. Eu lembro o nome da professora, a professora Liduína, do Colégio Dom Bosco. Um Aham. beijo para ti, se estiver me ouvindo. Eu olho para aquele quadro, chega, me arrepia. Que porque, bacana. gente, eu desenhei uma casa, um quadro que está emoldurado. E hoje a minha profissão remete a construir, não construir casas, mas decorar casas, fazer o design das casas. Você né? me fez Isso lembrar é muito muito. legal. Eu ia trazer hoje, acabei esquecendo. Mas eu estudei em um colégio de freiras, né, em Uberaba. Eu tinha 10 anos e a gente tinha educação para o lar.
Olha, Então, era você, como eu aprendia como cuidar da casa, a gente aprendia a fazer comidas, eu tenho o livro de receita. Mas o meu primeiro trabalho de educação para o lar foi uma planta de uma casa. Olha Eu só. tinha 10 olha anos de só, tá idade. vendo que tava Eu ali, ia ó, a trazer para história tava vocês ali dentro verem ali já. e acabei esquecendo. E São eu os tenho até ciclos da hoje vida, É guardado. muito, né? muito bacana isso. E como isso é importante pra gente. Eu ia perguntar exatamente para vocês se tinha alguma peça que vocês tinham em casa. Acabei sabendo agora as Não, peças. aí se eu for te A enumerar o gente restante, já tô sabendo da acho que panela. eu acho que você tem que fazer uma visita para você entender a minha Sério, história. é bem, Olha Sério, só. eu para mim não basta eu gosto de lembrar, assim, isso daqui eu comprei, eu estava em tal lugar, assim, eu tenho história de tudo. Você Eu acho realmente vive isso, né? vivo, Isso é muito eu Olha, vivo, bom. por isso que eu É. fiquei muito feliz pelo convite, porque eu falei: "Gente, sou é eu, você, né? É sou mais eu". do que um projeto, Na é minha você. casa não basta Sua vida comprar, tem mesmo. que ter uma história. Tem uma Olha, frasezinha, Walter, que eu falo muito assim para os clientes, para os seguidores, que é o seguinte: cuide da sua casa, que ela cuida de você. sim. O que significa isso? As pessoas falam, mas como assim eu vou cuidar da minha casa, ela vai cuidar de mim? Vai. Se você investir num bom colchão, você vai dormir bem. Sua Uhum, casa está cuidando de você. sim. Invista num bom chuveiro, você vai tomar um banho bom. Invista numa cozinha que seja funcional para você. Se você mora num apartamento pequeno, tem o melhor daquele pequeno. Se você mora numa cozinha grande, você recebe muito, tenha utensílios que vão te ajudar no dia a dia. Sim. Então, cuide da sua casa, que ela cuida de você. Aquela poltrona que você quer no final do dia relaxar, ler um livro, desculpa, ler um livro, tomar um drink ou tomar um chá, o que for, a sua casa está cuidando de você. Então, fica atento, não deixa infiltração, não deixa a parede descascada, faz um planejamento, se não dá para você matar tudo de uma vez só, mas cuide da sua casa. É, Ela vai cuidar Você de usou uma você. palavra que é uma palavra que eu gosto muito, que uso bastante em relação a tudo isso, que é investimento. Você está investindo. Quando as pessoas pensam no valor de algumas Exatamente. de determinadas peças, sabe que aquilo é investimento, sabe que aquele tecido vai durar mais, que aquela Uhum. cortina vai durar mais, Tem um tem um acabamento acabamento melhor, melhor, tem uma né? história aí por aí, E sabe? você vê muito isso quando as pessoas, não, eu vou mudar para uma casa, quero cachorro, quero que minhas crianças corram. Aí a primeira pergunta que eu faço: você já está preparado para o investimento de uma casa? E para Exatamente. manutenção Manutenção Porque a diária. constante. maioria acabam voltando para o apartamento. Sim. Mas eu sempre falo, Alerta, entendeu? né? Alerto para a Alerta porque, pessoa, né? eu É mostro as importante, é o nosso contas, eu papel, falo né? disso, disso, disso. É um investimento, não é Sim, você ter uma casa, é você ter um lar para sua família. exatamente. É diferente, e isso custa, É verdade, isso tem gente. preço. É. E voltando a falar agora de atualidade, acho que você está acompanhando também um pouquinho do que rolou na semana de Milão, agora há pouco tempo, pelo menos um pouquinho, a gente consegue acompanhar de tudo. Vocês viram que uma coisa que me chamou a atenção foi esse perfume vintage das coleções. Tudo com uma carinha meio 50, meio 60, 70, tudo trazia. Aí isso me chamou mais atenção no nosso tema de hoje, porque é um desejo que, tá vendo, que ela é global. Todo mundo está com esse desejo de voltar ou de trazer alguma peça que remeta a um tempo que parece que foi mais seguro, que parece que foi mais gostoso. Acho que a nossa memória lembra disso com mais segurança, mesmo que não tenha Eu acho que sido, a né? palavra é, você falou, segurança. Você É. já viveu ou já viu aquilo de alguma forma. Sim. E Milão quando tem uma foi uma releitura, releitura. é isso que eu estou falando. A releitura, você se sente seguro. Você fala, caramba, isso aqui eu conheço, né? Isso é muito Você importante. vê assim que por causa da pandemia a gente entrou na fase do orgânico, né? Sim. Milão estava uma fase não que seja assim, deixou o orgânico de lado, mas uma forma mais arredondada, não visando somente o orgânico, mas visando aquela simetria do retrô. Sabe? Você Uhum. via nítido isso, sabe? Um pouco do retrô, que é justamente a segurança dos tempos antigos. Que vem com tudo, né? Que as pessoas Sim, desejam cada vez mais. sentia aquela paz dos tempos antigos. Eu acho que eles Deu certo, tentaram né? expressar E aí isso. fizeram a releitura. É. Anne, você tem alguns artigos publicados numa revista especializada. Tem. E aí eu vi que você fala sobre um assunto, dois assuntos que eu gosto bastante, né? Design biofílico e um que eu fui conhecer agora, slow design. Yes. E o slow design tem tudo a ver com isso que a gente está falando Tem. agora, né? Conta Deixa um eu te pouquinho pra explicar. gente sobre isso. Bom, o slow design foi o seguinte: estamos lá na época, né? Todo mundo em casa.
E eu comecei a perceber uma ansiedade, um estresse danado. Quando as pessoas me ligavam assim, Lânia, consultoria, você já pode vir aqui? Já pode ser assim? A gente já vai comprar o sofá, já vai comprar o tapete hoje, já vai comprar o quadro? Eu falei, calma, a gente nem fez o projeto, né? Já tá Calma, comprando respira. E assim, uma As pessoas não ansiedade queriam perder mais tempo, né? exacerbada. A pessoa queria a casa dela pronta no estalar de dedos. Eu falei, bom, você sabe qual é o seu estilo de decoração para eu poder ter uma ideia? Não, eu não sei, eu vou comprando uma coisa aqui, outra ali, tal. E era uma bagunçaiada danada na casa. O que eu comecei a perceber? Existe o slow food. O que é o slow food? É você prestar atenção no que você está comendo, nos nutrientes, nas cores, nas quantidades e etc. E aí eu tive essa sacada, falei assim, cara, eu vou escrever um artigo sobre slow design. O que é isso? É você pensar, planejar o investimento, o tamanho da casa que você precisa, quais são os revestimentos que te remetem a essa segurança que você precisa, você fazer um projeto com calma, sem ansiedade, não só para o lado do design de interiores, mas o cliente junto conosco nessa onda de vamos respeitar o cronograma. Vamos entender as fases de um projeto. Como é que você vai liberar um banheiro para começar uma obra? Se você nem definiu qual é o revestimento, a cor, os metais. Então, para de colocar o carro na frente dos bois, respira, sem estresse, sem ansiedade. E esse artigo ele foi selecionado por uma banca para poder ser publicado na revista e eu fiquei muito feliz com o resultado e com a repercussão dele. As pessoas falaram assim, Lânia, é engraçado, você está falando o óbvio, mas as pessoas não fazem o óbvio. Elas querem colocar o carro na frente dos bois. E as pessoas falaram assim, que bom que você levantou essa bandeira, vamos respirar, vamos colocar o cliente também no ritmo de um projeto e das etapas, porque projeto de interiores, gente, não é pirlim-pim-pim, está pronto. Existe toda uma estrutura de fases para que você entregue o que ele precisa. É um estudo, É um né? estudo. Você estuda. E a gente, às vezes, não tem a resposta na hora. A é gente tem que muito... pesquisar, a Não, gente tem que ir atrás do material. É um né, para atender. conteúdo que você tem que fazer a junção do cliente, né? Do cliente ou dos clientes que moram naquele Sim, local. a família é grande. É isso, com o custo-benefício também, com o que ele disponibiliza para o investimento. Então, tudo isso gera um estudo. Sim. E não é assim você criar. Nossa. Porque criação você não compra numa prateleira. A criação é aquele momento que vem ali para você. É isso. Inspiração. Você São não compra inspirações. inspiração. Do né? nada você fala, achei. É como achar o fio da meada, sabe? Então, as pessoas não entendem. Quem faz um projeto como se estivesse tirando ali de uma prateleira, não, semana que vem eu já te entrego. Isso não tem autenticidade. Exatamente. Ele precisa de um tempo para ser maturado. E nem pra ser integridade entendido, do cliente ali. Ah. Então, realmente, assim, você precisa de um tempo hábil para tudo isso. É o que ela está dizendo. Agora. Que E ela essa escreveu. proposta minha, ela foi muito bem aceita lá nessa banca, e os próprios professores lá que selecionaram e tudo, eles falaram assim, Lânia, realmente, a gente tem que divulgar mais isso. E é o óbvio, né, Walter? É verdade. É o óbvio, É. né? Nossa. Kelly, eu fico com uma curiosidade aqui. Você que gosta muito, pensando você que gosta muito dessa decoração afetiva, já pegou algum desafio muito grande, tipo uma peça que foi muito difícil encaixar em algum projeto? Tem algum desafio que você lembre? Nossa Senhora. Sim, porque como para você é mais fácil, você consegue já ver a peça e já imaginar aquilo. Não, aquilo não vai ser descartado, isso pode ser aproveitado se faz sentido. Tem uma pra coisa que você. me persegue em Brasília. O quê? Você faz aquele projeto assim, você pensa em cada detalhe, aquele projeto bem requintado, suntuoso. Ah, mas eu quero o pendurador para minha rede. Olha, E é incrível, incrível. Eu falo que me persegue. A tal A da rede? rede me persegue. A hora que o cliente fala assim, mas eu falo, meu Deus, de novo, não. que a rede tem que balançar, tem que ter um Porque- espaço ali para a rede Sim, acontecer, Sim, né? Com justamente. Mas eu tive, Ocupa um o ano espaço. passado, uma cliente, ela queria um balanço na sala. Uhum. Ela queria um balanço na sala. Era num apartamento? Apartamento. Tá. Aí eu falei assim para ela, falei, olha, primeiro que a gente não tem a medida precisa, o ângulo necessário para o Espaço balanço. suficiente ali. Segundo que você tem uma filha pequena, de 3 anos, isso pode causar acidente. Terceiro, que esse barulho do balanço
pode prejudicar os seus vizinhos. Ah, mas eu quero, mas não sei o que que tem. E é uma coisa perigosa, tá? O balanço é uma coisa perigosa. Sim. Não é tão simples assim. E aí ela insistindo naquilo, mas com a veemência, eu falei, olha, me desculpe, mas eu não posso executar o seu projeto. Eu não posso te atender. Porque você pensa bem, um condomínio, se eu colocasse, isso podia ter acidente com a Olha. filha, Aham. com eles mesmos adultos, entendeu? E podia trazer transtorno no condomínio. Você achou melhor Não, eu não me assumir esse... abdiquei. Olha, Eu abri mão. que é uma coisa Sério. que a gente não vê muito no nosso mercado, né? Mercados, Isso. Não, eu abri mão, Não, querido, e isso é porque eu acho importante, né? assim, Segurança, isso é responsabilidade responsabilidade. técnica, Passa um pouco Eu só acho que da a gente tem estética, que passa a se, estética, eu é acho isso, que a né? gente nunca deve deixar de se sentir no lugar do outro. Sim. Então, e eu sempre falo para meus clientes, olha, eu vou ver, eu vou pensar, eu vou estudar, sempre procuro dar um jeitinho de Aham. agregar aqueles pedidos. Mas quando eu falo, não dá, e quando eu brigo por ele por alguma coisa, eu falei, estou brigando por você. Um dia você irá me agradecer. Lá na frente Mas você entende, né? lá na frente você Aham. entende, mas ela não queria, assim, você percebia que a pessoa não queria, você explicava toda a parte didática das normas, de tudo, e a pessoa não queria abrir mão. Falei, não, então quem abre mão sou eu. aí complica. É verdade, É o entendi. mesmo que você colocar um piso polido num banheiro. Gente, aquilo ali vai escorregar. Então, existe uma norma técnica, existe coeficiente de atrito para não Mas isso escorregar e até que etc. hoje para em dia o você pessoal já tem não a colocar. consciência de Mas, antiderrapante. não, alguns, né? Porque Mas tem tem algumas uns que não, né? pessoas. Não, não. Mas sabe que agora é bom a gente também levantar um ponto, a importância que é ter um profissional qualificado para fazer o seu Com projeto. certeza. Porque faz a diferença depois, né? Claro. Você economiza. As pessoas às vezes falam assim: puxa, mas eu vou pagar um profissional. Você vai pagar para você não ter dor de cabeça, para você agilizar o poder da escolha, você saber qual é o material que é importante para aquele lugar, com aquele tipo de iluminação, com aquela cor, com aquele estofado, o tamanho do sofá, que vai ser suficiente, não vai ser pequenininho, nem vai ser grande demais. Quando você coloca isso numa balança, gente, um projeto fica até barato. Não, aí Né? você me faz lembrar que a gente tem que entender da engenharia, você tem que entender do eletricista, você tem que entender do pedreiro, do marceneiro. Olha quantas áreas. Tem que ser psicólogo, Eu ia falar isso agora, né? psicólogo, Psicólogo Tem que também. finalizar. Você tem que ser Com terapeuta. certeza. Terapeuta Mas assim, total. nós temos que estar atentos a vários campos. Então, quando a pessoa Sim. fala assim, ah, não, mas isso aqui está dando trabalho. Eu falei, você está numa área. E Sim, eu que tenho que tentar entender todo mundo. E porque a todo se importância dos encaixa ali. parceiros, né, Kelly, também vem daí, Sim, porque é isso. impossível nós sabermos 100% de De todas as ramificações que nós temos. Então, contar com parceiros, né, que entendem daquele assunto profundamente, tecnicamente, inclusive nos ajuda a argumentar perante o cliente sobre, olha, isso aqui funciona, isso não funciona, até por questões de segurança. Exatamente. Então, isso é e muito pra, importante. passar, ter a pessoa ter o discernimento do que está escolhendo para casa dela. E isso só com conhecimento. Sim. É. Sabe que uma outra coisa que me chama atenção? Ao mesmo tempo que a gente está nesse momento que a gente busca as referências lá atrás, a gente está no período de alta tecnologia. Sim. As casas são automatizadas, tudo, né? A gente tem o Tudo. básico, a Alexa, Seu todo melhor mundo tem amigo é a ali, Alexa. né? Pelo menos a Alexa alguém vai, as pessoas já têm. Mas como é que a gente consegue resolver esses dois momentos? É como se a casa ela tivesse esses dois tempos juntos, né? O passado ali representado e o agora e o futuro que vem as tecnologias. Como é que a gente consegue trabalhar com isso Eu junto? vejo isso como uma grande oportunidade, que é exatamente o que você falou. Eu tenho aquela segurança do passado, mas com uma tecnologia que me impulsiona melhor. Por exemplo, um carro, hoje, você consegue conceber um carro sem vidro elétrico? A gente ia ficar assim, não, na humanidade não dá. Então, assim, eu Verdade, né? quero Sem ser ter o automático. vidro, exatamente, eu quero um vidro que levante, que abaixe e tudo, mas eu quero apertar um botão. Então, quer dizer, eu tenho a segurança, eu sei o que eu quero ao apertar de um botão. Então, eu acho que essa junção desse passado,
no presente e juntando o futuro, é fantástico. A inteligência É isso artificial que eu aí, ia perguntar. gente, Inteligência artificial, e aí? É Eu, sempre eu polêmico eu falar adoro, disso, adoro, né? eu assim, adoro. eu Isso gosto vai alavancar muito. muito a nossa Eu área. acho assim, né? Eu sou uma pessoa de memórias, Uhum. mas eu falo assim, que o meu corpo pode envelhecer, mas a minha mente não. Isso Não, aí. né? Não. Sempre em E movimento. sempre assim, quando eu quero chegar algo de novo, alguma novidade, e aí, se eu peço ajuda lá no escritório, por exemplo, não, deixa eu fazer aqui para você. Não, me ensina, Entendi. sabe? Porque eu Uhum. acho que você não perde a sua memória, você não perde os seus valores agregando o futuro. Você não, acho que ninguém deve ficar estagnado. Sim. Então, Uhum. a vida são experiências e vivências. Então, o momento de hoje está entrando. Vamos usufruir disso. Pegar o melhor disso pra gente, né? Porque a Isso. gente Eu pode acho que a gente aproveitar. tem que pegar Precisa carona no saber futuro É. e não, sabe, Você não precisa saber afrontar. tudo. Você não precisa Claro. experimentar tudo. Mas experimentar aquilo que agregue a sua Isso. história, por que não? Então vocês não vêm com uma coisa que eu já ouvi muito apocalíptico, né? Porque vai tomar o Não, lugar das eu de profissões jeito e vai nenhum. tirar tudo. eu A amo. Eu acho que o gente vai fator sair humano por não uma tem como, né? A fase, gente eu acho que é a mesma manter. coisa quando surgiu a tecnologia. Todo mundo, ih, vai perder emprego, vai não sei o quê. Gente, nós vamos partir para um papel de análise. A gente vai deixar de fazer o braçal para a Uhum. gente analisar dados, para fazer escolhas mais Sim. inteligentes. De repente, entrar numa loja virtual lá no Paquistão, junto com a Dalva, para a gente escolher tecidos e falar: é esse aqui, eu vou conseguir Virtualmente, né? tocar. Eu e Dalva já Aham. fizemos Sabe? isso E, esse ó, ano, né, e Dalva? Já conseguiram Eu e fazer Dalva já essa. fizemos ao vivo Então, lá em gente, São isso Paulo. Legal, tá já é vendo? real. Já é Ontem eu real, né? estava com uma loja de imóveis em São Paulo, como se ela estivesse do meu lado, escolhendo a base da mesa para o tampo Olha. de mármore que nós escolhemos numa marmoraria X, ela vai comprar na loja Y. E eles vão juntar e vai chegar na casa dela. Então, assim, já é Já é uma O que realidade. eu realidade, acho, né? mas o que eu vejo E que assim, vai ampliar quando as mais. pessoas falam do mundo apocalíptico, é pelo fato da juventude, né, e dos infantos, eles ficarem ligados só à conexão 100% 100% no virtual. 100% virtual. né? E que isso não é legal, que Isso. você vê que as pessoas deixaram de ligar umas para outras, então deixou de sentir a respiração do outro. Então ficou tudo muito automatizado. E o que vai ser dessas pessoas do futuro? Porque eu agrego isso na minha vida, mas eu não vivo só disso. Sim. Eu vivo da minha essência. E essa turma, eles realmente eles vivem somente isso. E o que vai ser desse pessoal do futuro? Depois, né? O que Não, vem aí, quem né? vai trabalhar para eles? Porque todos querem trabalhar sentado e trabalhar no celular ou no computador. E na hora que eles querem, né? E na hora que Tem eles isso também, querem. né? Então, como vai É. ser? É verdade. Porque a gente trabalha com isso como outro braço. Um sistema híbrido, Como a né? mais, A gente né? A gente trabalha trabalha no com presencial e no virtual. O problema Isso. que acho que ela está falando é essa geração que está 100% no Só no virtual. virtual, Isso, mas né? Por isso esse resgate de introduzir os elementos da natureza, as memórias As afetivas. afetivas, Para despertar essa alguma coisa aí nisso, alinhavada né? e que cabe às famílias passar Aham. esses valores, Mas mostrar essas memórias. justamente. Isso daí é que a gente tem que despertar para que esses jovens abram a cabeça. E E por percebam isso que a as importância. famílias estão tentando resgatar isso, porque elas querem que os filhos tenham as mesmas experiências que elas Que eles tiveram, tiveram, né? para tentar tirar eles desse mundo virtual. Só do virtual, né? Isso. É, a gente- Então, Eu né? acho que não é A gente tirar. brincava na rua, A a gente gente precisa agregar o Entendi. virtual com o presencial. Imagina, você Não vai ser numa só um nem só o cachoeira, outro, você né? vai num parque, você vai tomar sol, né? Isso tudo faz parte. Agora, gente, hoje o meu escritório está aqui, na palma Não da tem mão. como, né? Você A fala gente tá- com mas o eu acho mundo que tem inteiro que, ali. mas eu acho que é tentar tirar mesmo, porque assim tá ficando uma coisa tão insustentável que eles estão tentando todos os recursos para tirar um pouco o filho, nem que seja tá. 5 Ah, minutos. não, tirar um É, pouco pra- tudo bem, tá mas é excessivo, né? impossível Tirar o você assim, excesso, se ele bloquear, né? viajar Bloquear 100% se não. ele viajar para uma fazenda de família, os filhos só vai achar interessante se tiver um tiver- local Wi-Fi. bonito para tirar. Se tiver um Se tiver Wi-Fi, Wi-Fi. É. se tiver como tirar Uma foto uma bacana pra- foto instagramável, alguma coisa nesse Pra mostrar sentido. que Isso. viveu aquilo, né? Mas Senão não aí viveu. ele não vive aquilo, não para, não fica olhando para a paisagem, não fica pensando que os avós Contemplando a moraram ali, natureza. sabe? Muita coisa.
Chegou pra gente aqui, gente. Opa! Chegaram os docinhos da Charlotte, que abriu aqui um quiosque aqui novo no Casa Parque. Eles estão Nossa, que eu achei uma recém-chegados. graça. E você viu que tem o quiosque tem uma pegada de memória afetiva, né? Sim, nossa, Porque ele tem uma pegadinha casa de antiga, uma boneca. casa de boneca, né? O Tudo a ver dia com, que eu com a vi, gente aqui. Eu falei, gente, que É um charme, delícia. né? Isso. Esse gostoso pra gente aqui, ó. Olha só. Ai, peraí. Deixa eu pegar aqui. Chegou na hora do recreio, né? Você Chegou viu? Olha que perfeito. delícia. Ai, que Olha. Ah, Vou dividir. Deixa eu dar pra vocês aqui, ó. Que Muito obrigada. maravilha. Lindo. Adorei. maravilhoso, né? Charlotte, Obrigado, vocês Charlotte, adoraram, ó. viu? O meu Arrasaram. tá aqui, ó, também. Uns. Vou deixar aqui. Gente, que ali. graça. Lindos, né? Parece Obrigado, uma viu? obra de Ah, arte. tem umas coisinhas. Olha, os macarrões também. Olha, Olha, gente, A macarrões. gente. Ah, os macarões Delicioso são aqui. cara de caro. Não é? Muito Né, chique. cara? Obrigado. Tem uma coisa que eu queria perguntar, que eu acho também, lembrei da polêmica, são as fotos. Porque fotos sempre também traz memória afetiva, né? Sim, E aí, a gente pode colocar as fotos também? claro. Porque... Oh, não, só por lembrar de uma coisa, Lana, engraçada. Um dia eu vi um episódio de um programa da Paris Hilton, e a casa dela tem umas fotos enormes dela, gigantescas. E eu olhei e falei assim, eu gostei. Acho que eu falei, do meu lado, olha que eu não sou leonino, hein? Eu sou canceriano. Falei, mas é meio duvidoso, sabe? Eu O já tô duvidando excesso. que eu seja leonina, eu sou porque... canceriano. Muita calma nessa E aí, hora. mas não, Val. brincadeira, o excesso também de foto, mas dela é bem over mesmo. Mas a coisa de ter fotos grandes, que é uma coisa meio... Ela é uma celebridade, É, aí tudo ela bem, né? recebe, ela é um outdoor, né? Aí nesse Ambulante. caso tudo bem, né? Não vou Eu colocar na acho minha que- casa não, pode Agora, deixar. uma coisa sobre fotos que eu acho legal e Aham. sobre memória afetiva que nós estamos falando é o seguinte: hoje em dia é muito raro a gente imprimir uma foto. A gente tem Verdade. 1.500 fotos aqui no celular. Numa tarde, Graças a a Deus. gente bate. Então, assim, eu sinto falta de ter algumas fotos impressas. O que eu Eu também fiz? Eu peguei os álbuns antigos, coloquei embaixo do meu rack ali. Aham. Então, quando chega alguém, engraçado, o pessoal fala assim: ah, tem foto aí? A gente começa a olhar as fotos Ai, dos mas é bom, álbuns. é bom. E uma coisa que eu percebi também, meus filhos, a gente tinha poucas fotos deles espalhadas pela casa, não espalhadas, mas em Olha. alguns locais. Aham. E aí a gente agora está numa fase de seleção, aquela foto bacana, um evento bacana que ele foi, ganhou o campeonato de futebol, alguma coisa, para a gente valorizar e ter essa memória. Porque senão tá no meu celular ou tá no Google Drive da família. Tá sempre numa Quem nuvem. é que acessa aquilo? Não acessa. É verdade. Então, assim, eu estou num resgate ali da gente tentar Tem a coisa dar física uma mesmo ali, coisa né? física. Não muitas, lógico, Aham. no seu lugar, né? E até uma dica básica, por exemplo, eu não gosto de botar porta-retrato na mesa de centro. Por quê? A mesa de centro você olha por todos os lados. Você vai ver o fundo do porta-retrato? Não. Coloca numa estante, coloca num aparador, né, canto ali. que tem uma Hum. parede atrás, alguma coisa, mas não precisa ser um tributo da família também com 1.500 fotos impressas. Entendi. Escolha uma foto importante. Eu ali. já tenho isso um pouquinho diferente. Conta aí, pra Kelly. gente, Kelly. Eu vejo assim, porque expor a mim mesmo numa sala, numa Ah, não. Só coisa. Então, eu sempre procuro um cantinho da família. Eu sempre Entendi. faço montagem. Eu mesmo tenho a minha certidão de nascimento original, do meu batismo, assim, né? Então, fotos da minha história. Então, eu fiz um cantinho no meu hall íntimo do apartamento. Uhum. Então, eu sempre sento com os clientes, quando você chega aquele bando de foto, eu falo, gente, isso aqui são memórias suas. E tenho o mesmo costume dela de deixar no rack, vamos fazer uma gaveta, eu já coloco uma gaveta para os álbuns da Tá. família, Uhum. porque é para um lugar mais acessível para chegar e mostrar para as pessoas. Mas eu gosto de um lugar mais reservado. Eu gosto, que eu acho que é uma coisa que você ter na ala íntima, Entendi. aquilo que é seu, Aham. aquilo que você já se expõe o tempo todo, você já está exposto para o mundo, com o mundo virtual de hoje. Então, escolher fotos peculiares de momentos únicos na tua vida, eu acho assim que é um diferencial na sua casa. Entendi. E não dá para se expor de qualquer jeito. Você Entendi, tem que ser personaliza, feito né, o seu com mais canto, carinho, né? né? Isso. Aham. E o que vocês acham que tá vindo agora e que vai ficar por muito tempo ainda na decoração, vai ficar por muito tempo nas casas? O que é mais novo e que vai ficar? Vocês acham que a gente quer uma grande aposta?
Na minha visão, não é algo que chegou agora. Eu acho que é a essência de cada um. Se a pessoa gosta, por exemplo, do sofá roxo da casa dela, não vai ter Por que ninguém que não? Ele não é muda. feio. Não vai ter ninguém que vai mudar e falar, minha amiga, vamos botar um amarelo. Que ela fala assim, não, eu amo esse sofá roxo. Então, Walter, eu acho que a gente está numa fase assim bem até madura das pessoas se identificarem, se autoconhecerem, saber o que elas querem, respeitar a sua essência e imprimir aquilo nas suas casas. Uhum. Porque esse negócio de você ficar de moda, sabe? Ah, a cortina agora é estampada, agora a cortina é listrada, agora a cortina é lisa. Espera lá, o que você gosta? Como é que Entendi. você se sente bem? A minha opinião é essa. Você gosta de tendência, de moda, é bacana, tecnologia, para você ver o tipo de material. Então, eu gosto da cortina lisa, tá? Qual é o material atual que vai me garantir uma temporalidade, uma durabilidade boa, mas do que eu gosto? Entendi. Aí sim, Eu eu acho vou para que essa linha. eu vou na mesma linguagem dela. Nem sempre a tendência é a sua essência. Isso é Então, importantíssimo. Uhum. então eu acho que não existe nada feio. Não acho. Aí você fala assim, nossa, que horrível. Não existe. Existe aquilo que não foi bem colocado. Entendi. Porque para você colocar um fúcsia numa casa, Tem que é ter uma um cor da porquê, pessoa, ela né? não é feia. Você tem que fazer o redor dela que Harmonizar, né? harmonizar, que agregue aquela cor de forma que pontue a personalidade do teu cliente sem denegrir o seu projeto. É isso que não pode faltar, né? Num projeto, né? sempre. Essência, Então, Essência. é respeito. isso. A tendência, eu acho que ela está aí para direcionar o mercado. Entendi. Mas a essência é você que consegue traduzir do seu cliente para o seu projeto. E acho que é possível também adaptar um pouquinho do que ela tá vendo por aí, porque ela tem esse desejo, Sim, com o que ela já mas tem. direcionar o né? mercado. É. Porque você imagina como seriam as indústrias. Sim. Elas têm que Tudo tem evoluir. que É que continuar, eu penso né? como se fosse a indústria da moda. Aham. Você tem seu estilo, vamos supor, você é mais clássico. Você não vai comprar uma coisa totalmente rock and roll. Mas Uhum. às vezes um adereço rock and roll para você remeta colocar ali, naquele né? dia Aham. é legal. Então assim, você quer usar aquela tendência, mas selecione aquilo que tem a ver com você. E não simplesmente, a partir de amanhã eu vou sair do clássico, eu vou ser toda rock and roll e vou sair na rua assim. Isso é meio fantasiado, né? Parece uma Não coisa é que não tem a você, personalidade. Já é uma não é alma né? sem você. essência. já Exatamente. fica, né? Então, Já é uma alma sem essência. Gente, eu adorei. Passa tão rápido, né? O nosso já, papo, olha né? aí, que delícia. Eu adorei. Obrigado pelo Ficaria tempo de aqui o resto do vocês. dia Não é? A gente contando é um papo histórias. gostoso, né? A gente vai fluindo, a gente nem percebe, né? Verdade. Muito Quero agradecer bom. muito o tempo de vocês. É muito importante para mim ter vocês aqui e ter esse papo tão gostoso. Obrigado mesmo, mesmo, mesmo. Você queria me falar mais uma coisinha que você tinha me falado, né, Eu Laila? queria falar o seguinte, gente. Tem uma poesia pequenininha da Cora Coralina que eu adoro Ai, e amo que Cora eu li Coralina. na minha mentoria. Lá eu consegui segurar a emoção. É pequenininha e eu gostaria de ler para vocês. Perfeito. Vamos lá. Chama Faz da tua casa uma festa. Faz da tua casa uma festa, ouve música, canta, dança. Faz da tua casa um templo, reza, ora, medita, pede, agradece. Faz da tua casa uma escola, lê, escreve, desenha, pinta, estuda, aprende, ensina. Faz da tua casa uma loja, limpa, arruma, organiza, decora, muda de lugar, separa para doar. Faz da tua casa um restaurante, cozinha, prova, cria, cultiva, planta, enfim. Faz da tua casa um local criativo de amor. Você acredita Maravilha. que esse poema eu usei num vidro, numa cozinha que eu fiz um projeto para do homem? Tá Olha que vendo como tem a ver bacana. essa ligação toda? Quem tá falando sobre não, isso? hoje aqui nós estamos Você super lembra desse sintonizados. Anuncia? Que coisa E boa. eu Tinha espero um que essa poema da poesia Cora, seja assim, uma esse grande poema. inspiração para que as pessoas possam realmente resgatar a sua essência, sabe? Quando você procurar um profissional de interiores, que a gente falou, você vai se identificar com ele, ou pelo projeto, ou pelo jeito de falar, ou, não sei, pela qualquer coisa, sabe? Que tem uma identificação. Um projeto se faz a 4 mãos. O cliente tem que participar, do início Importante. Aham. até o fim. Então, sabe, uma frasezinha de novo, né? Cuide da sua casa, que ela cuida de você. Isso é essencial. Maravilhoso. E falando em festa, vamos falar hoje sobre uma comemoração muito especial. Vou pedir, Kelly, que a gente traga a Dalva aqui com a gente. Ah, Fazer aí, essa Dalva. mudancinha.
Vem aqui um pouquinho, Dalva ficou com a gente. Dalva, que da Letícia Decorações, gostou de tudo. Amei. Mas você está num momento muito especial, comemorando 50 anos trabalhando nesse mercado de tecidos. 50 anos. 74, 2024. 50 anos. Uau! Conta, Parabéns. qual foram as principais mudanças que você viu nesse tempo? Muitas. Muitas, hein? Muitas. Da natureza, né? Que vocês estavam falando. Do algodão, da seda, do linho, que tudo vem da natureza. Então, eu sempre procurei também olhar as fábricas com esse olhar, né, de natureza, como a JRJ, que é algodão, lona reciclada. Que bacana. Né? A Empório Beraldinho, que sempre foi muito fã, que são as sedas, Safira Sedas, né? Muitas empresas que hoje já fecharam no Brasil, mas muitas empresas, né, que ainda chegaram também. Estão aqui, como a JRJ, a Donatelli, né? Que sempre trabalhou com tecidos bons. Então, sempre procurei trabalhar com tecidos bons, pensando nos nossos clientes, nas pessoas, né? No conforto das pessoas. E é a minha paixão, é trabalhar com tecido. Então, acho que esse é o segredo, né? A paixão por tudo isso, né? Com certeza. E o que vocês... Sempre foi meu único trabalho. Olha, então Desde faz... 15 anos que você começou, Uau, né? que O olho dela bacana. brilha quando ela fala. Uhum. E o que você espera desse mercado que vem agora? Nessa próxima geração Nessa que tá próxima vindo? geração? É. Espero que eles cuidem mais da natureza, que olhem mais com esse olhar, como vocês estavam falando, matéria-prima, que a Kelly estava falando, que a ainda estava falando. Sustentabilidade. Né? Sustentabilidade. Muitos tecidos que já tem hoje, que são o tingimento do tecido, vem desde o fio, né? Cuidando da natureza, não jogando os resíduos na natureza. Então, a gente espera isso, né, do futuro, que seja cada dia melhor do que hoje. Uau, então assim, tem um atendimento com você que é uma aula, né? Dalva, que delícia que deve ser, né? É uma experiência que a gente quer ter, hein? Que coisa boa. Que bom. Obrigado, Davi, parabéns, né? 50 anos nessa área, hein? 50 anos. Uau! Muito obrigada para vocês também. Muito obrigada por conhecer você, né? Do podcast de vocês, lindo, maravilhoso, como sempre, charmoso, estiloso. Estiloso. Esse é o nome. Imagina. É isso, a Kelly, obrigado por tudo sempre, né? Está sempre com a gente já há muitos anos. E convidar todo mundo que venha para cá. Exatamente. Venha conhecer os tecidos, venha conhecer a Letícia Decorações. Obrigado, Dalva. Quero agradecer em nome de toda a minha equipe, agradecer a você, a Carol, né, essas empresárias à frente da Letícia, convidar vocês a conhecerem também a loja. Sim. Ela fica aqui no Casa Parque, no 2º andar, é fácil, que é perto do cinema, né? Você vai indo para o cinema, você chega lá. Quero te convidar também a seguir nossos canais de vídeo e de áudio nas redes sociais. E essa temporada do Casa Parque, no estiloso podcast, no Casa Parque, tá incrível. São vários assuntos gostosos. Os papos são cheios de conteúdo, muita coisa bacana para você ouvir. Segue lá a gente nos canais. Espero você no próximo. Uhul!